Quórum. Joaquim, por favor. Rogerinho. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço a todos que façamos uma saudação ao Pavilhão Nacional com uma salva de palmas. Senhor secretário, a leitura de um salmo bíblico. Salmo 42. Como o servo brama pelas águas correntes, assim suspira a minha alma por ti, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Homenagens póstumas, com a palavra primeiramente, o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, são duas homenagens que nós estamos propondo, inclusive temos também 2 requerimentos com votos de pesar, deixando desde já à disposição dos demais colegas. 2 pessoas que, modéstia à parte, marcaram na minha passagem por esse mundo. O Wagner, o Vagão, jogou muitos anos na Caldense, pessoa alegre, de alto astral, que eu conheci lá em 1969. Em várias oportunidades participei de transmissões de jogos da Caldense com ele jogando. Só para a senhora ter uma ideia, isso aí remonta ao ano de 1981. São 35 anos, praticamente a última passagem dele como jogador profissional da Caldense. 35 anos. Sempre fomos amigos, sempre pude conviver com o Wagner, sempre com muita alegria. Infelizmente, ele adoeceu, melhorou e veio a falecer na última sexta-feira. Então, fica aqui a nossa lembrança de um profissional que sempre honrou a camisa da Caldense, em todas as oportunidades em que a vestiu. E recordamos também com tristeza, mas, acima de tudo, com alegria, de um grande servidor público, que foi o Sérgio Ferreira, que durante anos e anos trabalhou no DEMAI. Nos dias atuais, a gente lembra do Sérgio com mais saudade ainda. Muito mais saudade. Pessoa de alta competência e de um coração extremamente generoso. Extremamente generoso. Era profissional dos mais capacitados, mas também tinha o lado humano, que anda meio em falta ultimamente, senhor presidente, nobres colegas. E o Sérgio, infelizmente, também teve um longo período adoentado, e deixo aqui até registrada nos anais dessa casa a luta da sua esposa, a Fátima, né, que nós conhecemos, muitos aqui conhecemos, trabalha nos Correios, cuidou do seu companheiro até o último dia. E que o Sérgio descanse em paz, o Wagner também, e que a gente certamente vai lembrar dessas pessoas com muita saudade. O Sérgio, dificilmente, ele deixava de atender um pedido, não em nome do vereador, mas da população, do contribuinte, do usuário do serviço do DEMAI. Ele honrou, mas muito mesmo, mas de maneira magnífica, o cargo que ele ocupou. Eu sempre falava: Sérgio, você tem que ser diretor do DEMAI um dia. Não, Antônio Carlos, isso não é para mim não, eu fico aqui no meu lugar, no meu cantinho. Mas era
sim, uma pessoa extraordinária. Eu tive, falo com orgulho, ter tido o prazer de ter convivido tanto tempo com o Sérgio como servidor do DEMAI. E com o Wagner também. Eu encerro aqui minhas palavras e espero que eles certamente estejam num lugar bem melhor que nós aqui hoje. Muito obrigado. Vereador Tiago Cavilanho. Senhor presidente, nobres colegas, também aí contribuo com as minhas palavras e com a minha saudade ao senhor Sérgio Ferreira, uma pessoa com a qual eu tive o prazer de trabalhar enquanto estive à frente do DEMAI. Já o conhecia há mais de 20 anos, uma pessoa que dos seus 63 anos de vida, quase 40 serviu àquele departamento. Extremamente querido, como já disse o vereador Antônio Carlos, uma pessoa humana que deu a vida àquela instituição. Com absoluta certeza, ele fez muito mais para o DEMAI do que o DEMAI fez para ele. Então, registro aqui a nossa homenagem póstuma à Dona Fátima, ao Serginho, à Dani, sua filha, e trago também um agradecimento da família a esta casa pela aprovação do PDV, que foi o que conseguiu dar um mínimo de conforto ao seu Sérgio nos seus últimos dias de vida. Não sei nem se seria a hora de mencionar isso, mas eles fizeram questão de me cobrar, que eu agradecesse a todos vocês da luta que foi para a aprovação daquele PDV e da importância que isso teve no tratamento já terminal nos últimos meses de vida do seu Sérgio. Lamento muito essa perda e o DEMAI, sem dúvida nenhuma, fica mais triste de não ter mais em seus quadros tão importante funcionário. Só lembrando, vereador Antônio Carlos, ele foi diretor do DEMAI por 2 ou 3 vezes, assumindo, mesmo que temporariamente, interinamente, o cargo, e sem dúvida nenhuma, como diretor, como gerente comercial, como servidor, ele deixa o seu nome escrito na história, não só do departamento, mas da nossa cidade. Vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, reitero aqui as homenagens prestadas pelo vereador Antônio Carlos, pelo vereador Tiago, ao senhor Wagner, ao Sérgio, né? E quero também pedir esse minuto de silêncio para o Danilo Schultz. O Danilo, ele não foi um menino dos nossos trâmites, mas filho do Cláudio, que foi servidor da Prefeitura Municipal por muitos anos, da Rita Schultz, uma pessoa muito querida, não é? Como a gente fala, conheci de pequeno. Então, um menino que foi-se e que a gente registra aqui e deixa as homenagens à sua atual esposa, Eni, que era genro ali da Mônica, da Italianinha. Então, tinha tantos contatos de tantos amigos e ele foi-se na hora dele. Um músico brilhante, formado pela Federal de Ouro Preto, e uma pessoa muito amada pela minha família, por todos nós, tenho certeza que tiveram a honra de conhecer o Danilo. Muito obrigada. Vereador Paulo Eustáquio. Presidente, os demais vereadores falaram tudo o que tinha de falar, referente ao Sérgio Ferreira, também ao senhor Vadão. E quem perde com isso, senhora presidente, é a cidade de Poços de Caldas. Perdemos 2 funcionários exemplares, que é o Sérgio Ferreira e também o João, lá do cemitério local. São 2 funcionários municipais que vestiam a camisa, principalmente o Sérgio do departamento, com aquela humildade, com aquele conhecimento, mas era uma pessoa amiga de todos os vereadores, de toda a população, que realmente, como bem disse o Antônio Carlos Pereira, um secretário, eu chamava ele de secretário, porque não falava não para ninguém, era uma pessoa, e a fé que ele tinha, senhora presidente, e a pessoa dele, boníssima, como é o caso do Sérgio. A cidade e os funcionários que estão lá vai sentir muita falta dele, muita falta. Como bem disse o Tiago Cavilanho, também a família pediu que nós agradecer todos os vereadores pelo momento daquela votação daquele projeto, que a família achou muito importante, como bem disse o Tiago, do plano, né, aquele projeto de emissão voluntária, né, que veio ajudar a família nesse momento tão triste, numa reta final da vida, né, que o Sérgio, ultimamente eu tive as informações que ele estava amarrado, né? Não é triste ver isso, porque quem era ele, quem era o Sérgio, a bondade
Mas quem somos nós para julgar? Só Deus, que ele não merecia passar, né, presidente, senhores vereadores, que passou. Mas Deus vai dar o conforto para ele, que é uma pessoa que acho que não tem nada, a população de Poços de Caldas só tem que agradecer pelo trabalho, pelo compromisso que ele tem com aquele departamento, que vai ficar a marca dele no departamento municipal de água e esgoto. Muito obrigado, senhora presidente. Bem, eu gostaria de também tecer alguns comentários sobre o Sérgio. Eu tive também um convívio muito próximo do Sérgio e da Fátima. E realmente o que o Antônio Carlos disse aí, corroborado por outros colegas, era um ser humano assim indimensionável, né? E o que ele nunca disse não. Realmente todas as vezes, até mesmo independente de ser um vereador ou vereadora, eu tive a oportunidade de, quando na direção do hospital, precisava de algumas situações ser resolvidas, até mesmo em relação ao hospital, ele nunca, não, doutora Regina, vamos resolver, calma, ajudava e auxiliava, e realmente é um servidor assim que tinha um comprometimento com Poços de Caldas mesmo, sabe? O que é muitas vezes difícil de ver, né? Comprometimento com a população, comprometimento com a cidade. Então, é uma perda irreparável, mas Deus sabe o que faz, nós não sabemos o que dizemos. Estava sofrendo, né? Família sofrendo muito. E a gente, assim como os outros que se foram, a gente pede que Deus possa estar acolhendo no seu reino, com certeza, muito melhor do que onde estamos, e que a família possa ser confortada por Deus. 1 minuto de silêncio. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Senhor secretário, expediente do Executivo. Secretaria Municipal de Governo, 818. Em resposta ao requerimento 623, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a colocação de lixeiras na Rua Marechal Deodoro. Vista ao requerente. DME Distribuições S.A., DEMED, 483 de 2016. Encaminha planilhas referente ao mês de junho de 2016, contemplando os valores das faturas de consumo de energia elétrica da iluminação pública dos próprios municipais, despesas com obras e manutenção e arrecadação da CIP, contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. As comissões pertinentes. Águas Minerais Poços de Caldas, Limitada, 72. Encaminha cópia do balanço patrimonial analítico da empresa referente ao mês de julho de 2016. As comissões pertinentes. Expediente dos vereadores. Requerimentos. 754. Pedido de informações sobre a obrigatoriedade da realização de obras do sistema de esgotamento sanitário e sistema de drenagem de águas pluviais. Autoria do vereador Joaquim Alves. Em discussão. Com a palavra, vereador Joaquim. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereador por presente, esse pedido de informação é mais para a gente saber que o que pode acontecer com a nossa cidade se a gente não tomar uma providência logo nos bairros, principalmente os bairros mais antigos, que tem muitas ruas sem boca de lobo, e já diversas casas, principalmente ali no Santana do Pedregal, eu estive lá essa semana, sendo invadida por água de chuva, por ser um bairro de montanhoso.
Então não tem uma boca de lobo, tem ruas lá que não tem boca de lobo, então está invadindo as casas, estão estragando todo o asfalto, quando não é asfalto, é nos paralelepípedos também, que são, muitas ruas lá são de paralelepípedos. Então a preocupação é com isso e a gente é cobrado. E quando é cobrado, fazemos esse requerimento para poder falar à população que nós, vereadores, estamos preocupados com isso também. Muito obrigado. Em votação. Chaves acionadas. Por favor, vereador Tiago Cavelanho. Requerimento aprovado por 13 votos. 755. Pedido de informações, ADEMED, sobre a inadimplência empresarial e os respectivos processos de cobrança e execução. Autoria do vereador Luiz Carlos. A leitura, a pedido do vereador Antônio Carlos, mas algum vereador pediu. Leitura a pedido do vereador Antônio Carlos. Obrigada. Nos termos do ordenamento constitucional em vigor, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração indireta é exercida pela Câmara, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder e entidade. E, em razão dessa função institucional, um dos instrumentos de fiscalização disponíveis para o vereador é a apresentação de pedidos de informações. Recepcionado pela ordem constitucional vigente, o Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, vereadores e da outras providências, assim estabelece em seu artigo 4º. Artigo 4º. São infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores, sancionadas com a cassação do mandato, impedir o funcionamento regular da Câmara. Terceiro, desatender sem motivo justo convocações ou pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Não bastasse a legislação citada, a Lei Federal, Lei 12.527, 18 de novembro de 2011, que regula o acesso às informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37, no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, revoga a Lei 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e da outras providências. Não deixa nenhuma margem para dúvida ao estabelecer que as empresas públicas também subordinam-se aos seus dispositivos e, assim sendo, a elas também se aplica. Artigo 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar: primeiro, gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação. Segundo, proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Terceiro, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Artigo 7º. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter: primeiro, orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida informação almejada. Segundo, informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. Terceiro, informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Quarto, informação primária íntegra, autêntica e atualizada. Quinto, informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Sexto, informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização, recursos públicos, licitação, contratos administrativos. Sétimo, informação relativa a
a implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. B, ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Parágrafo 1º. O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Parágrafo 2º. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa e assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo. Parágrafo 3º. O direito de acesso aos documentos ou informações nelas contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Parágrafo 4º. A negativa de acesso às informações, objeto de pedido, formulado aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do artigo 32 dessa lei. Parágrafo 5º. Informado o extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Parágrafo 6º. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. Finalmente, considerando a fundamentação aqui exposta, combinada com o disposto no artigo 90, inciso 8º da Lei Orgânica do Município, e ainda o artigo 111, inciso 5º do requerimento interno da Câmara Municipal, é o presente para requisitar as seguintes informações. Primeiro, qual o valor da inadimplência em relação ao fornecimento de energia elétrica às pessoas jurídicas instaladas no município de Poços de Caldas? Segundo, quantas e quais são as empresas inadimplentes junto à empresa pública municipal DMED Distribuição S.A. DMED? Terceiro, individualmente, há quanto tempo cada uma dessas empresas não estão em débito com a DMED? Quarto, quais dessas empresas mantêm contrato com o município? Quinto, dessas empresas inadimplentes, quantas e quais foram negativadas ou acionadas juridicamente em face aos débitos e faturas de energia elétrica? Sexto, a DMED procedeu ao corte do fornecimento de energia elétrica a alguma empresa inadimplente? Caso afirmativa a resposta, requer-se a listagem de todas as empresas nessa situação. Sétimo, qual a situação atual dos processos de execução movidos contra empresas inadimplentes? Oitavo, quais os dispositivos legais que impedem, ainda que em sigilo, seja a Câmara Municipal informada sobre inadimplência de tributos municipais e de faturas de fornecimento de energia elétrica pela empresa pública municipal DME Distribuição S.A., DMED? O vereador signatário justifica a presente solicitação em face da equivocada recusa representada a esta Casa através do ofício 351 de 2015, através do qual o diretor superintendente interino João Deon Pereira, alegando estar protegendo a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das empresas inadimplentes, negou-se a prestar informações a este órgão de controle externo. Requer, finalmente, que cópia deste seja encaminhada para conhecimento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nesses termos, pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Penicil. Em discussão, o requerimento. Em votação. Pois não, pode ser. Obrigada. Meu vereador querido, pastor. Requerimento aprovado por 13 votos. 756. Pedido de informações sobre o programa de demissão voluntária implantado na empresa DME Distribuição S.A. DMED, autoria do vereador Luiz Carlos. A leitura, a pedido do vereador Luiz Carlos, a pedido do vereador também José Maria. O vereador signatário tomou conhecimento de que o diretor superintendente da DMED, João Deon Pereira, teria implantado na empresa um programa de demissão voluntária,
e que ainda estaria ocorrendo ações no sentido de obrigar empregados a assinar sua adesão. Nos termos da legislação pertinente, feitas estas considerações, é o presente para indagar. Primeiro, é verídica a informação sobre a implantação de programa de demissão voluntária na empresa pública DEMET? Segundo, caso afirmativa a resposta ao item 1, qual a motivação para essa implantação? Quando se deu sua implantação? Quando e como se deu a aprovação pelo Conselho de Administração? Terceiro, quais os termos e regras desse programa? Requer cópia do termo de adesão. Quarto, qual o prazo para essa adesão ao programa? Quinto, o PDV é extensivo a outras empresas do grupo DME? Sexto, quais os empregos, funções e cargos comissionados existentes nos quadros das empresas do grupo DME? Qual a lotação atual desses empregos, funções e cargos? Nestes termos, pede as perdas de deferimento o vereador Luiz Carlos Penicil. Assinado também pelo vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão, com a palavra o vereador Luiz Carlos. Colega, eu tinha pedido a palavra porque o Antônio Carlos, nós fizemos um, e depois nós analisamos e esse estava mais concreto. Então, nós vamos tirar um outro e só ficar com esse. E o problema é o seguinte, eu fui procurado nessa casa, eu estava num restaurante, almoçando no lugar, um funcionário do departamento, muito chateado, me procurou. Falei, Cal, está tendo a demissão voluntária no departamento, você está sabendo? Falei, não estou sabendo, isso é importante, porque teve um DEMAI, foi muito bom. Falei, não, Lical, que está tendo pressão, a gente está sendo pressionado, pede a demissão, senão até tal dia vai ter justa causa. Falei, isso não existe, só se mudou, a lei trabalhista mudou. Se mudou a lei trabalhista, tudo bem, mas se não mudou, eu acho que a pessoa que não quer a demissão voluntária não pode ser mandada embora por justa causa. É muito simples, acredito eu. E já fizeram isso uma vez. Voltaram todos, o prejuízo do departamento foi muito maior. Então, eu acredito que não tem condições de fazer isso. E eu fico indignado com uma coisa. Esses funcionários têm 30 anos, 40 anos, 50, tantos anos de departamento. Formaram o departamento. Fizeram o departamento. Aí vem um diretor que acha que aquilo ali tem que ser feito do jeito que ele acha melhor. A gente tem que ter coração. Não mandar as pessoas fazer pressão, não. Ele que chame, conversa, explica, fala, ó, você tem 69 anos de coisa, com 70 você vai aposentar. Aproveita a demissão voluntária que você não perde. Aí estão fazendo pressão. Um encarregado vai falar, ó, toma cuidado aí. Eu concordo que tem muitas pessoas que ganham muito, que o salário é alto, que o departamento está em condições muito difíceis. Mas se tivesse tão difícil assim, não precisava trazer um diretor de fora para cá, gente. Tirou 3, que ganhava só a comissão, eu acho que é 20%. Aí trouxe não sei de onde. Ele achou melhor trazer e trouxe. Eu acho uma coisa, gente. Chegou a hora de nós, vereadores, fomos eleito pelo povo, está na hora de a gente se manifestar, sim. O departamento. E eu tenho certeza de uma coisa. Não partiu isso do prefeito. Porque o prefeito tem coração. Esse camarada que está lá, ele não tem, ele trata tudo como fosse dele, ele não tem departamento não, aquilo ali é do povo de Poços de Caldas. Eu estou ficando doente de ver as coisas que andam acontecendo, você vai lá e trata a gente daquele jeito, como diz, vereador é para lá. Não, nós aqui fomos eleitos pelo povo, ele não, ele foi nomeado. Então, cabe a nós agora tomar uma providência, o Poder Legislativo tomar uma providência. Não pode a gente ficar sentado, quieto, do jeito que está indo, ele fazendo do jeito que ele quer. Você vê, teve uma demissão voluntária no Departamento Municipal de Água e Esgoto. Foi uma demissão tranquila, não teve pressão. O diretor veio e pediu para a gente, nós fizemos, tudo certinho, não deu problema, não teve pressão, nada. Foi na mão dele ali e acabou ali, é ele. Aonde? O que nós estamos fazendo aqui? Nós fomos eleitos para fiscalizar, não fomos eleitos para aceitar tudo que vem. É só isso, muito obrigado. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, realmente, o que disse o vereador Luiz Carlos, eu também já tinha algumas informações a respeito desse clima, um tanto quanto desagradável entre esses servidores do DME. Na sexta-feira, nós estávamos aqui numa reunião do plano diretor, e, a convite do vereador Luiz Carlos, nós participamos de uma reunião, na sala de reuniões, com alguns servidores do DME. E eu
realmente a situação é essa. Eles vieram aqui confirmar informações que a gente já vinha recebendo extraoficialmente. Eles vieram e falaram, está havendo sim uma forte pressão por parte do senhor João Deon, que eu particularmente não gostaria de fazer parte de uma mesma equipe que esse cidadão, sinceramente. Não gostaria de fazer parte de um mesmo governo que ele. Eu acho que eu ia me sentir desconfortável. Porque se há legalidade no programa de demissão voluntária, para que fazer pressão? Por que não buscar o diálogo, mesmo que sejam, conforme disse o vereador, funcionários de altos salários, mas eles merecem um pouco de consideração pela longa jornada na estrada da vida que estiveram lá na empresa, hoje empresa pública DME. Não é isso, nobre vereador? São muitos anos, muitas horas, muitas situações onde ajudaram a erguer essa potência que é o nosso Departamento de Eletricidade. Eles e outros mais ao longo de anos e anos do DME, que é tão importante para Poços de Caldas. Tanto é que agora 60 milhões saíram lá para salvar a situação financeira da Prefeitura. Então, senhora presidente, eu fico preocupada com isso. Com o modus operandi, com o tratamento que está sendo dado para pessoas que vestiram a camisa. Se eles estão ganhando bem hoje, são circunstâncias da carreira que seguiram e tal. Deve ter legalidade, certamente, na remuneração de cada um deles. Falou bem o vereador. O PDV do DEMAI passou por alguns contratempos, e lá no DEMAI tem funcionário que está pedindo para ter novamente PDV. A verdade é essa. Agora, tudo que se relaciona em algumas circunstâncias com o senhor João Deon é difícil. Ele já desmereceu essa casa, reconhecido até pelo nobre líder do prefeito, o vereador Paulo Tadeu. Veio aqui e eu fui duro, inclusive, nas críticas diante dele aqui. Desmereceu o valor realmente do poder legislativo. Né? Temos outro aí que é o senhor Luiz Carlos Lima. Basta sair na rua para ver o tanto que o senhor Lima, entre aspas, é querido pela população de Poços de Caldas. Mas deixa ele lá, pelo amor de Deus, não tira não. Então, vamos buscar informações, porque esse é o nosso papel, é a nossa função, que ele possa responder. Se o senhor João Deon quiser vir aqui conversar informalmente numa reunião das comissões, eu acho que seria até interessante, porque ele está sendo, não por nós, mas pelos ditos funcionários aí, acusado de estar fazendo assédio, pressão. Foi isso que nós ouvimos aqui, juntamente com o vereador Luiz Carlos. Então, está aí o nosso requerimento. Eu queria aproveitar já a oportunidade para retirar, então, um requerimento que também era de nossa autoria, conforme falou o nobre vereador Luiz Carlos, que é tentando localizar aqui o número, mas é um requerimento do mesmo teor, né, que fica... Qual? 776? Não. Exatamente, é o 776, senhora presidente, já fica retirado desde já, né, de pauta, porque é semelhante. Muito obrigado. E agradeço também o vereador Licaldi, público aqui, ter nos chamado para participar dessa reunião, né? E eu fico lisonjeado até, porque realmente é desagradável ver servidores de uma longa carreira serem tratados dessa forma. Se o PDV é legal, é necessário para a situação atual do DME, mas que seja feito de uma forma... no consenso, né, no diálogo, nada de pressão, de assédio, isso realmente é muito desagradável. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Tadeu. Não, apenas para dizer que quero elogiar aqui a iniciativa do vereador Luiz Carlos, do vereador Antônio Carlos, que subscreve esse pedido de informação. É esse mesmo o papel da Câmara, não há nenhuma iniciativa aqui que não seja conveniente, né, ao nosso papel fiscalizatório como vereadores. Eu só queria dizer algumas coisas que são importantes. Todos nós, acho que nos lembramos
das audiências que nós tivemos aqui em relação ao DME, é que uma das questões que frequentemente são colocadas, inclusive por antigos diretores, é que o DME, a partir de um determinado momento em sua história, teve um salto brutal na participação da folha de pagamentos e outros custos, né, na composição geral das despesas do DME. E que nas revisões tarifárias, independente do valor correspondente da folha de pagamento e desses outros custos de serviços, a ANEEL só considera um valor fixo, em torno de 17%, 18%. Então, nós vimos aqui o doutor Cícero recomendando redução, vimos aqui o doutor Cícero dizendo que precisava reduzir, que a participação da folha de pagamento estava muito elevada na distribuição. Tudo isso nós ouvimos aqui. E o plano de demissão voluntária, que foi feito no DEMAI e que foi feito no DME e que foi feito na Prefeitura no passado, ele tem, sim, esse objetivo de fazer uma racionalização da folha de pagamento e reduzir custos. É esse o objetivo. Com relação às pressões, e aí o vereador Luiz Carlos foi muito perfeito quando ele próprio respondeu aqui, quando alguns servidores disseram, olha, eles estão dizendo que se nós não aderirmos ao PDV, nós vamos ser demitidos por justa causa. Ele mesmo disse, olha, isso não é possível, a legislação não permite que alguém seja demitido por justa causa em função de não ter aderido a um plano de demissão voluntária. Eu só queria esclarecer esses pontos, para concluir dizendo o seguinte, no mesmo dia em que eles aqui estiveram, o vereador Luiz Carlos estava muito preocupado, conversou comigo, eu liguei para o João Deon, ele me disse textualmente que não tinha dado nenhuma orientação no sentido de pressionar ninguém, que o plano é voluntário, continua voluntário, adere quem quiser, e que não há nenhuma orientação nesse sentido. E isso me parece real, porque depois eu fui, não procurado, mas eu encontrei com um funcionário do DME aqui, no saguão, e ele colocou essa questão para mim e falou, olha, antes da gente continuar discutindo esse assunto, que eu acho que é muito pertinente, a preocupação sua está correta, era um funcionário de 30 e poucos anos de DME, sua preocupação está correta, me diga quem são os gerentes que estão pressionando. Me dê os nomes, porque aí nós temos condições de apurar efetivamente de quem é a responsabilidade. Ele me disse que faria isso, que ele me daria o nome de quem estava pressionando, mas não o fez. Não o fez. Então, na verdade, numa situação como essa, de nebulosidade, então nós podemos concluir que seja o João Deon, podemos concluir que seja um gerente, podemos concluir que seja lá quem for. Né? Mas, a rigor, quando eu pedi os nomes, e eu acho que isso demonstra vontade de apurar a responsabilidade, os nomes não vieram, os nomes não foram apresentados. Então, é só para deixar isso esclarecido e, no mais, cumprimentar a iniciativa do vereador Luiz Carlos, que sempre traz essa casa temas da mais alta relevância. Vereador Lical. Desculpa. Desculpa, Maria José. Pode não, vereador. Fica à vontade. Então, vereador Lical. Senhor presidente, senhor vereador, eu até admiro as palavras do líder do prefeito nessa casa, agradeço as palavras que me disse. Assim, eu sei, eu tenho o nome das pessoas todas, mas, infelizmente, se eu falar, essas pessoas vão ser prejudicadas, porque ali é um campo minado. O Departamento de Eletricidade hoje é um campo minado. Antigamente, eu falava, na época do Paulo Tadeu e tudo, que o departamento era uma família unida. Depois foi mudando, entrou um, entrou outro, hoje virou um campo minado. Todos os funcionários lá dentro têm medo de abrir a boca. Sabe, se abrir a boca, são pressionados e são pagos por isso. Então, Paulo, eu tenho o nome de todos aqui, mas não vou falar não, para não complicar a vida de pessoas que necessitam trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, também deixo aqui meus cumprimentos ao vereador Luiz Carlos e ao vereador Antônio Carlos, porque lá em 2013 começou esse movimento de PDV também no DME, não sei se vocês se lembram, no final do ano de 2013, e aí nos veio uma resposta, né, dizendo que não havia nenhum plano de incentivo de demissão voluntária, esse era o nome do plano do DME. E como o seu questionamento começou, se era verdadeira essa situação, se haveria realmente, mas agora acho que o vereador Paulo Tadeu esclareceu, realmente o PDV agora está ocorrendo no DME, né, e que possam aí ser respondido e atingido as metas necessárias no cumprimento, principalmente no controle, aliás, no controle não digo, né, de respeito aos funcionários do DME e, claro, dentro daquilo que a lei prega e que realmente não pode deixar de ser visto. Parabéns aos vereadores. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 757. Votos de pesar aos familiares do músico Danilo Schultz. Autoria, vereador Jonei Eiras. Oficie-se. Votos de 758. Votos de congratulações à equipe responsável pelo projeto de leitura no presídio de Poste Caldas. Autoria do vereador Jonei Eiras. Discussão? Em discussão, com a palavra o vereador Jonei Eiras. Senhora presidente, secretário, vereadora, vereadores, esse é um projeto que está sendo feito no presídio pelo professor Davidson, da PUC, na área de psicologia, que está tendo muito resultado dentro do presídio, porque tem 80 reeducandos fazendo esse trabalho, no qual eles têm que ler um livro, fazer uma resenha, e no final do mês, eles são colocados em xeque para ver se realmente eles leram e procedem o trabalho que está sendo feito. Cada livro desse lido tem a pena de remissão de 4 dias na pena desses nossos irmãos que estão ali pagando por uma pena, por um ato que eles cometeram. Então, a gente tem que aplaudir o trabalho que está sendo feito pela equipe do professor Davidson, que é um trabalho dignificante para todas as pessoas que estão ali dentro, e o trabalho é também da equipe dele, que está por merecer os nossos aplausos. Muito obrigado. Em votação. Vereador Luiz Carlos ausente, requerimento aprovado, então, por 13 votos. 759. Votos de pesar aos familiares do senhor Sérgio Ferreira, autoria do vereador Antônio Carlos. Oficie-se. 760. Votos de pesar pelo falecimento do senhor Wagner da Silva Cirino, autoria do vereador Antônio Carlos. Oficie-se. Só para dizer que eu tenho um semelhante, então eu queria retirar e pedir licença ao vereador Antônio Carlos para assinar junto. O meu é o 770, senhor secretário. Defiro. Oficie-se. 761. Pedido de informações sobre a possibilidade de construção de um viaduto no entroncamento da rodovia Geraldo Martins Costa com a Avenida Vereador Edmundo Cardillo, Avenida Alcoa, autoria do vereador Joaquim Alves. Saúde. Leitura, discussão. Em discussão, com a palavra, vou terminar sem entender. Com a palavra o vereador Joaquim. Senhora presidente, nobre colega vereador, público presente, eu estive uma tarde ali nesse entrocamento ali da entrada da Zona Sul, e tinha uns caminhoneiros parados lá, eles foram conversar comigo. Falaram, o rapaz começando a falar, tem um vereador, por que vocês não falam com ele? Vê se
Eu sei que isso aí não é bem um trabalho do vereador, mas já que nós estamos aqui, nós temos que pedir informação, despertar, quem sabe, interesse nos nossos governantes aqui da nossa cidade, não só agora, de muitos anos atrás. Eu com o Luiz Carlos estivemos no DENIT, próprio o pessoal do DENIT falou, Poços de Caldas não tem projeto para viaduto aqui. E eu falei, mas aqui em Pouso Alegre tem bastante, mas tem projeto. A prefeitura manda projeto para nós, que nós analisamos, e se for preciso, a gente implanta. E ali precisa, gente. A gente já fica, todos nós que já passamos por lá à tarde, de manhã, durante o dia todo, aqueles caminhões vêm, tudo ali. Tenho certeza, se fazer um viaduto, ele melhoraria muito, não só a ida lá para a Zona Sul, o retorno aqui para o centro, porque aqueles caminhões tem hora que param ali naqueles lugares ali, é um congestionamento violento. E ainda agora que essas indústrias que estão sendo implantadas aqui em Poços, lá no Distrito Industrial, provavelmente muitas cargas sairão dali para ir para Belo Horizonte, ou mesmo para São Paulo, passando ali por Andradas. Tenho certeza que isso aí, futuramente, os nossos próximos governantes, que os nossos próximos edis, ver com atenção, e nós temos aqui em Poços pessoas capacitadas para ir lá fazer um projeto e mandar para o DR para ver se eles aprovam uma construção de um viaduto ali, que será bom não só para o centro da cidade, para a Zona Sul todinha e para todas as pessoas que fazem uso da Avenida Geraldo Martins Costa. Muito obrigado. Em votação. Vereador Lical está ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. 762. Pedido de informações sobre o abandono de placas de trânsito do município em terreno particular, no final da rua Laudivina Chagas Leite, no loteamento Parque São Carlos. Autoria vereador Jonei Eiras. A leitura pedido do vereador Tiago Cavelan. Obrigado, vereador. Segundo noticiado pela imprensa local, em terreno particular, localizado ao final da rua Laudivina Chagas Leite, no loteamento Parque São Carlos, foram depositadas placas de trânsito, canos de ferro e PVC, parafusos e latas. À vista do exposto, é o presente para indagar. Primeiro, a Secretaria Municipal de Defesa Social, por intermédio do Departamento Municipal de Trânsito, tomou conhecimento do abandono desses materiais no referido terreno particular situado no loteamento Parque São Carlos? Segundo, em caso de resposta afirmativa ao questionamento anterior, quais foram os responsáveis e por qual motivo houve este abandono de materiais destinados à sinalização de trânsito? Terceiro, se negativa a resposta, considerando as imagens vinculadas em jornais locais e em redes sociais, quais providências serão adotadas? Quarto, caso esses materiais não possam ser aproveitados, por que foram depositados em área aberta, sujeitos ao acúmulo de água e consequente proliferação do mosquito Aedes aegypti? Assina o vereador Jonei Leandro Eiras. Em discussão? Em votação? Vereador Antônio Carlos, vereador professor Flávio, vereador Lical ausentes. Por favor, obrigado, vereador. Requerimento aprovado por 11 votos. 763. Pedido de informações complementares ao requerimento 660/2016, que trata sobre o quarto termo aditivo ao contrato 176 de 2014, concorrências 04/2013, celebrado entre o município de Poços de Caldas e a empresa Vina Equipamentos. Autoria vereadora Maria José. Em discussão? Com a palavra a vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, somente como falado já na tribuna da semana passada, para que fique um pouco mais esclarecido o aumento de 25%, não é, de serviços sem o correspondente
serviços de transporte, seja na coleta de lixo, seja também nos serviços do aterro sanitário, porque foram aumentados em 25% na questão de equipamentos e mão de obra. Então, como isso vai se proceder, quantas pessoas deverão estar trabalhando naquele local. E importante aqui de registrar, porque também foi falado da tribuna, de que era um registro de preço, e é bom a gente esclarecer que um termo aditivo, ele realmente formaliza as relações jurídicas obrigacionais, que estipulam as obrigações recíprocas para a administração e o licitante que teve seu preço registrado. De uma outra maneira, ele é um instrumento contratual, não é? Que formaliza contratos celebrados com base na ata de registro de preço. Então, realmente, o contrato foi alterado, tanto em valores pelo INPC, que era contratualmente legal, tanto quanto nas condições de 25% dos serviços prestados na questão da coleta, na questão da varrição manual e na questão da operação do aterro sanitário com equipamentos e mão de obra. Então, por isso, este pedido aí complementar, para que a gente possa, né, afinal de contas, como foi feita essa medida, 25%, visto que outros serviços que são correlatos a esses não tiveram um aumento correspondente. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, nada contra o pedido de informação, pelo contrário, tenho o meu voto, mas tudo aquilo que foi lido pela vereadora não muda nada. Continua sendo um registro de preço. Você tem um aditivo de quantitativo num registro de preço. Você pode usar, desses 25%, você pode usar 25%, você pode usar 1, pode usar 2, pode usar 2, não muda nada. Você formaliza um novo contrato, onde os quantitativos foram reajustados em 25%. Se vai usar os 25% ou não, vai depender das ordens de serviço. Não muda absolutamente nada. Tem razão a vereadora quando levanta a questão do transporte, que aí, de fato, tem uma dicotomia entre o registro de preço de novos serviços, sem que tenha a correspondência do transporte. Isso, de fato, merece a atenção. Mas, no restante, tudo que foi lido ali não altera nada. Continua sendo registro de preço. Vereadora Maria José. Talvez a não utilização das quantidades, não é? É uma questão que a gente não entende, porque a partir do momento que há uma alteração contratual, né, nós sabemos que aquilo foi feito porque há necessidade do serviço. Se ele não vai ser ocupado, então não deveria, me desculpe o vereador, não deveria ter feito, porque não há nenhum estudo, não é, sobre isso. Por que 25% desses serviços, que inclusive, vereador, está pedindo uma parte? Não, vou pedir a palavra. Obrigado pela gentileza. Não, eu vou pedir a palavra. Ok. Desculpa ter ficado em pé. Visto que a situação desses 3 serviços, em função do valor, ultrapassa 50% do contrato assinado. Se vai ser utilizado ou não, por que pedido esses 25% sem o aumento? E é uma questão, sim, jurídica, é um termo de contrato aditivo. A não utilização dos serviços, eu não entendo por quê. Se foi pedido, é porque haveria necessidade. Então, por isso, a pergunta também, inclusive do meu pedido, é como é que foi levantado, qual o estudo técnico, se há um aumento do número de residências, se há, ou que, afinal de contas, o que está acontecendo, para que se possa clarear. Muito obrigada. Vereador Paulo Tadeu. Eu tive a oportunidade de dizer aqui, nessa mesma oportunidade, que nós temos estudos no mundo, né, e no Brasil, do crescimento da produção de resíduos sólidos por habitante, né? Em alguns casos já se trata já se fala em 6 quilos, 6,3 quilos dia por habitante dos resíduos de uma maneira geral, os resíduos domésticos, os resíduos de varrição, os resíduos de poda, essas coisas todas. Então já se fala até em valores dessa natureza. E o que a gente vai observar aqui é exatamente isso, em que você tem uma operação em que sai de 2.899 toneladas para 3.624 toneladas.
Então, é claro que está se observando aí uma perspectiva de ampliação de prestação de serviço. Mas eu custo acreditar que a vereadora Maria José não compreenda o caráter do registro de preço. O registro de preço, normalmente, ele é feito quando você tem uma gama de serviços no mesmo contrato. Então, você tem que prever, porque você não pode dar uma ordem de serviço se ela não tiver previsto. Em qualquer circunstância, a não ser numa calamidade, se não tiver uma previsão contratual, você não pode dar ordem de serviço. Então, o registro de preço é para ser usado ou não. Nós temos casos aqui em Poços de Caldas, no passado, de registro de preços de compra de grama de R$2 milhões. Ninguém comprou R$2 milhões. Várias qualidades de grama. Então, eu posso comprar 5 mil metros, 15 mil metros, 50 mil metros. Eu posso comprar. Esse é o registro de preço. Agora, eu posso fazer um aditivo de 25%, que é o que o contrato me permite. Agora, para eu usar 1%, eu tenho que fazer o aditivo. Agora, por que eu vou fazer o aditivo de 1%? Se eu posso fazer de 25%? Eu posso usar 2%. Isto chama-se registro de preço. Isso aqui não é um contrato que obriga a prefeitura a comprar esses serviços. É isso que tem que entender. Só isso. O que está escrito aqui, que é um valor de 25, o valor total aqui de 25 milhões, não significa que a prefeitura, contratualmente, esteja obrigada a comprar esse serviço. Ela pode comprar 5, pode comprar 10, pode comprar 15. Não pode comprar 28. Não pode comprar 26. Muito obrigado. Vereador. Oi? Vereador Antônio Carlos. Eu só queria dizer, senhor presidente, é o seguinte, eu continuo com o meu pensamento lá de quando essa empresa veio para Poços de Caldas. Eu jamais, se fosse gestor, secretário, prefeito, jamais teria trocado a empresa que estava prestando serviço por outra, porque aquela empresa cobrava um preço fixo. Essa empresa cobra por peso e deixa muitas dúvidas no ar. Então, eu acredito que o município errou. Nessa troca aí houve dano aos cofres públicos, houve prejuízo ao município, porque a Vina cobra peso e a outra empresa era um valor fixo. E todos nós sabemos que na troca houve uma queda na qualidade do serviço, que hoje até que não há nenhuma, a gente não tem recebido nenhuma reclamação, mas a outra empresa prestava bom serviço também e preço, valor fixo. A prefeitura sabia quanto custaria do início até o fim do contrato. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos. Você tinha pedido, vereador? Não? Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, novos colegas, até eu peço desculpa que eu tive que sair um minutinho. É a respeito do lixo, né? Será que agora, antes era por coleta, agora é por peso? Então, será que não dá a época chuvosa? Será que a prefeitura não está pagando muito mais por isso? Não ficaria muito mais interessante a gente fazer um estudo, antes da gente falar qualquer coisa, tinha que ter um estudo para ver quanto gastava antes e quanto está gastando agora. Antes, um exemplo, acho que é 100 toneladas por dia. Vê se agora, na época da chuva, quantas toneladas dá e quantas toneladas dava antes. Se a gente tem um estudo para a gente poder fazer um comparativo. É só isso, muito obrigado. Em votação? Foi bem. Requerimento aprovado por 14 votos. 764. Votos de congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores no ramo financeiro de Poços de Caldas e região pela comemoração do 30º ano por 30 anos de exercício da entidade no sul de Minas. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Em votação?
Requerimento aprovado por 14 votos. 765. Votos de congratulações às Poços Caldenses, Regiane e Ana Clara, finalista do quadro Levanta-te, do programa Silvio Santos, do SBT. Autoria do vereador Rogério Carrillo. Em discussão? Com a palavra o vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, Que é esse? senhora vereadora, vereadores, é só mesmo para a gente exaltar a grande produção que nós temos em Poços de Caldas, em todas as áreas da cultura, de um modo especial, a Regiane e a Ana Clara. Quem as conhece, né, sabe, talvez o vereador Paulo Eustáquio, por elas pertencerem lá à paróquia São Paulo Apóstolo, pode ter tido já a oportunidade de ver a menina numa celebração litúrgica, cantando o salmo. É muito, muito gratificante para os pais e para todos aqueles que as acompanham. E tiveram a oportunidade, né, de participar de um programa a nível nacional, né, uma competição a nível nacional, entre tantas pessoas inscritas para a concorrência, né, e eles conseguiram chegar nas finais e ficaram em terceiro lugar. Mas quem entende um pouquinho de música e ao olhar as finais, vai saber que os pós-caldenses aqui em questão foram as que tinham as melhores condições, que cantavam melhores mesmo, né? Aí tem todo um bastidor que infelizmente não é bem do jeito que precisava ser. Mas enfim, acho que é uma forma como essa casa sempre tem feito de exaltar essas pessoas, os pós-caldenses, que de alguma forma levam o nome da cidade de Poços de Caldas. E aberto aí a quem quiser assinar. Em votação. Vereador Luiz Carlos ausente, requerimento aprovado por 13 votos. 766. Pedido de informações sobre as condições do Parque Infantil do bairro Santa Maria. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão? Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu não me recordo, acho que houve um outro pedido de informação de um outro colega, mas eu recebi algumas reclamações de moradores daquela região, e muitos amigos ali no Santo Augusto, Santa Maria, e fotos também, que depois nós vamos mostrar no final da reunião. Mas é um parque que estava precisando de uma remodelada, né? Água parada, o que é perigoso, um parque infantil, sanitários, né, depredados. E o pior, à noite se transformou num ponto de usuários de drogas, de pessoas que vão ali para fazer uso indevido, né, de um equipamento que deveria servir para a comunidade, para as famílias. Então, eu estou levantando a questão aqui, esperando, né, que o secretário de Serviços Públicos, Marcos Salles, que tem realizado um ótimo trabalho, todos nós temos elogiado aqui, que ele possa olhar também ali para o Alto do Santa Maria. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 767. Pedido de informações sobre estudos realizados pelo Executivo desde o ano de 2010 para a reforma do cartódromo municipal Véu das Noivas. Autoria do vereador Thiago Cavelanho. A leitura, pedido do vereador Antônio Carlos. Só um minutinho, por favor. Conforme tem sido pauta de grandes polêmicas, a desativação do cartódromo Véu das Noivas tem motivado vários pilotos e residentes do município e da região a cobrarem uma solução dos poderes legislativo e executivo, mas nenhuma medida foi tomada por parte do Poder Executivo para a sua recuperação. Segundo os relatos, existe em poder do Executivo projetos desenvolvidos nos últimos anos para a recuperação do cartódromo, inclusive algumas realistas e viáveis para que fossem executados. Assim, à vista do exposto, é o presente para indagar. Primeiro, quais e quantos foram os projetos elaborados nos últimos 6 anos
com a intenção de reforma ou recuperação asfáltica do cartódromo Véu das Noivas, enviar cópia dos projetos ou orçamentos de recuperação. Segundo, caso os projetos atuais não sejam aproveitados, quais ações futuras estão programadas? Justifique. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Tiago Cavelanha. Vereador Tiago Cavelanha e Joneiras. É em discussão? Com a palavra, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, apenas aí, em primeiro lugar, constar aí a autoria do vereador Joneiras também. Não saiu aqui na resenha, mas ele assina em conjunto. Em segundo lugar, para a gente tentar entender um pouco do que aconteceu, vem acontecendo lá naquele espaço. Vários vereadores cobraram ali uma manutenção, uma atenção maior daquele espaço nesses últimos anos. E nenhum dos vereadores recebeu uma resposta que direcionava ou tendenciava para a demolição. Então, tinha resposta com intenção de reforma, tinha resposta com intenção de parceria público-privada, tinha resposta com intenção de parceria com clubes daqui do município ou até fora do município. Extraoficialmente, nós sabíamos até que essa atual gestão parece que tinha caminhado, avançado com um grupo privado, se não me engano, do Sul, que já possuem experiência em outros cartódromos que assumiriam ali. Então, nós esperávamos de tudo, estávamos na expectativa de tudo, mas positivamente. Eu, particularmente, fui pego de surpresa, já tive a oportunidade de me manifestar na tribuna terça-feira passada, mas achei por bem oficializar esse questionamento junto com o vereador Joanei, para que nós tivéssemos uma resposta por escrito. Até porque a simples demolição, da forma como foi feita, no meu entendimento, não espanta os maus usuários ali daquele espaço. Muito pelo contrário, vai acabar, de certa forma, trazendo aí menos cuidado, ou menos controle ainda da ocupação daquele lugar. Eu estou sabendo que as corridas de moto lá ilegais, como foram citadas ali, continuam acontecendo do mesmo jeito. Tem um grupo que vai pela manhã, tem um grupo que vai pela tarde, porque eles demoliram os boxes ali, as estruturas, mas a pista continua. Então, aqueles usuários indesejados, vamos dizer assim, que usavam aquele espaço para usar droga ou para outras atividades ilícitas, do meu ponto de vista, não vão se assustar com a demolição, não vão deixar de frequentar aquele espaço pelo simples fato de terem demolido os boxes. Então, algo precisa ser feito. Daí, a segunda pergunta desse requerimento, quer saber, para frente, o que tem planejado? Eu não me lembro quem foi que se pronunciou da tribuna semana passada, que diz o seguinte, mas demoliu para nós fazermos o quê, né? O vereador Rogério comentou comigo semana passada que sugeriu que fosse construída ali uma área de lazer, com uma academia ao ar livre, um parque infantil e etc. Então, isso procede? É esse que realmente é esse o caminho que vai ser dado, aquela ocupação? Tudo bem, acho que o que fazer ali pode ser discutido, mas precisa fazer algo, que deixar demolir e deixar como está, além de não ter resolvido o problema, acho que criou outros. Obrigado. Vereador Jonei. Senhor presidente, secretário, vereadora, vereadores, realmente, o vereador Tiago, eu estive em reunião lá no pessoal do interessados no kart, do motociclismo, e conversamos com o secretário de esporte, ele falou que realmente lá não se vai dar prosseguimento para o cartódromo. A intenção do senhor prefeito é que faça uma PPP ali, de qual abrange o Véu das Noivas, o restaurante, aquele espaço ali, e aquela área do cartódromo. Ali pode descartar a vontade ou o desejo de se continuar o cartódromo ali. Para nós que vivemos lá atrás uma história do cartódromo Poste Caldas, que tinha corridas que agregava valores em Poços de Caldas de desportista, tanto na área de motociclismo quanto na área de kart, foi uma judiação ter tomado essa iniciativa assim, meio... Uma parte, vereador Tiago Cavelanha? Pois não. Eu não pude estar nessa reunião,
Mas só para entender, eu disse que lá não vai ser mais o cartódromo, mas por quê? Ele deu algum justificativo do porquê disso? Tem algum problema de ordem maior que não possa ser solucionado, que precisa ser realmente encerrado? Justo, porque a intenção do senhor prefeito é fazer com que ele vire uma PPP. Ele pega aquele complexo ali do Véu das Noivas e naquela onde quer o cartódromo e faça uma área para fazer a participação privada ali, de público-privada. O cartódromo até ele ofereceu outra área, o secretário nos prontificou em outra área, então o pessoal do kart não justificou que seria viável nessa outra área, até porque aquele tem uma história de Poços de Caldas. Nós temos a história de quem viveu há anos atrás aqui em Poços de Caldas, como nós vivemos ali, aquilo ali foi um palco de cenário de corridas que agregava valores aqui da cidade, em redondeza de Poços de Caldas. Agora, foi uma maneira meio assim, precipitada de desmanchar aquilo ali. Eu acho que nós deveríamos repensar, deveria fazer que aquilo ali voltasse e repensasse, o seu prefeito conversasse com as pessoas interessadas para ver se poderia participar desse clube que está interessado em tomar conta ali. É uma judiação ter feito o que fez ali, assim, a toque de caixa, mas vamos aguardar e ver o que vem por aí. Vereador Rogério Carreiro. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, até porque o vereador Tiago Cavelanha faz uma menção a uma conversa que a gente teve, queria fazer um histórico disso. No dia 16 de julho, um sábado à tarde, estava presente eu, o vereador Luiz Carlos. Nessa reunião estava o secretário de Defesa Social, secretário de Planejamento, secretário de Serviços Públicos e... Qual o outro secretário que me foge agora? E o secretário de Obras, nessa reunião com os moradores do bairro Véu das Noivas. Nessa reunião, eles tinham preparado uma pauta de reivindicações, onde algumas já estavam bem encaminhadas, a questão da avenida, que foi asfaltada, o corte do mato no bairro, a questão de iluminação, algumas coisas propostas. E a grande reivindicação, depois se eu faltar alguma coisa, o vereador Luiz Carlos pode até completar, a grande discussão deles era justamente qual era o procedimento em relação àquele espaço. Não é só demolir porque isso vai acabar com o tráfico de droga, tudo que a gente sabe que acontece ali. A discussão ali era o seguinte: o dia de lazer de uns não pode ser o dia de transtorno de outros. O que acontece ali é que era durante o dia, e aí nada contra os clubes aí que usavam aquilo ali, porque parece que tinha horário para começar, horário para terminar. Nada contra isso. Mas o espaço do jeito que estava sendo utilizado, da maneira como estava sendo utilizado. Alguns daqueles boxes até tem requerimentos aqui de vereadores que foram lá, moravam pessoas, depois teve outros que pegou fogo, em situação precária mesmo. Então a demolição não era no sentido só de demolir para pôr no chão, não. Estava realmente numa situação difícil aquilo ali. Então o que acontece? O prefeito, ao ouvir todas as reivindicações dos moradores, encaminhou algumas coisas. O pedido, e aí, né, as pessoas têm que valorizar alguma coisa, né? Eu nunca vi uma indicação ser tão poderosa, né, como tantas que nós fazemos aqui, a ponto de poder fazer isso. Eu simplesmente, nas minhas indicações, como o vereador Luiz Carlos fez um requerimento em relação à iluminação da avenida, eram todas coisas, assuntos que foram tratadas lá com o prefeito, não é, vereador? E que, de alguma forma, nós colocamos através de indicação, através de requerimento. E das indicações também que fiz, né, e ela é do dia 10 de agosto, talvez até tardia, talvez até porque deveria ter feito, junto com a outra indicação, a proposta de criação daquele espaço, já que não vai mais ser um kart, existia um cartódromo, existia a possibilidade, o prefeito ainda comentou que tinha estudos em relação de entregar à iniciativa privada o espaço do Véu das Noivas, porque o município não tinha condição de deixar aquilo a contento. Hoje as prioridades seriam outras, e que uma grande possibilidade, conversas que já estavam sendo encaminhadas, é que poderia o Véu das Noivas
o ponto turístico se tornar administrado por uma iniciativa privada e também acoplar a questão da área do cartódromo, para que isso pudesse acontecer. Então essa foi a conversa que foi lá. A indicação que fiz no dia 10, veja bem, a reunião foi no dia 16 de julho, a indicação no dia 10 era de que, se aquilo fosse desativado, não fosse mais ser uma área para kart, para motocicleta, que ali se transformasse numa área de lazer, não só para os moradores do bairro, mas para a cidade inteira, porque se torna uma área belíssima que poderia ser aproveitada. Existe uma indicação no bairro de uma instalação de uma academia, se procurando um local onde que podia ser feito, o prefeito assumiu um compromisso de que iria tratar isso olhar o mais rápido possível a possibilidade da academia, e uma das reivindicações depois do pessoal é que por que não dentro lá do espaço, já que isso não vai ser mais um espaço de kart, um espaço para motocicleta. Então foi isso que aconteceu, né? Agora, a destinação é um ato executivo e posso dizer para vocês, na mesma medida que aqui nós vamos apresentar várias indicações, vários requerimentos, perguntando o que se faz lá, é só juntar meia dúzia de moradores lá que eles vão mostrar um pacote de pedidos de socorro. Socorro. A pessoa ter que sair de casa, ir para a casa de um filho num final de semana, porque não pode ficar em casa, com o barulho ensurdecedor que é com as motos andando ali dentro. Não estou dizendo dos grupos, não, mas aquilo é dia e de noite. É de dia e de noite. Então, o dia de lazer de uma pessoa ou de parte da população não pode ser o dia de transtorno, de tormento na vida das pessoas que moram naquela região. Então, é uma discussão a ser feita. A pista está lá, do jeito que... Aqueles boxes que, se precisar um dia voltar a ser, e aí torço para que isso não aconteça, que se destine uma outra área, aonde não atrapalhe ninguém, que faça de novo uma pista para moto, uma pista para kart, mas uma área onde não tenha transtorno para ninguém. Que as pessoas que gostem de fazer isso possam ir fazer. É uma nova discussão. Não sabia dessa conversa que o vereador Jonei disse que teve com o secretário de esportes, dizendo que já tinha até propostas de área. Eu desconhecia isso. Eu tenho a minha sugestão, né? Já diária, mas eu não quero acirrar uma discussão em cima dessa área, mas eu acho que isso são possibilidades de discutir. Agora, volto a dizer, o dia de lazer de uns não pode ser o dia de transtorno de muitos. Tá? Então, foi isso que aconteceu, na questão, vendo uma matéria de jornal, onde o vereador Tiago ouvi dizer que a sugestão, não ouviu não, está documentada uma indicação, assim como pegaram a indicação de que era para demolir, né, existe uma indicação dizendo que, dando uma destinação para aquela área. Então, o histórico do acontecimento é isso aí. Agora, é uma discussão que quem gosta de usar lá, e aí nada contra os grupos que me parece que usava de domingo de manhã. Agora imagina, né, 8 horas da manhã, num domingo, né? É o lazer de uma pessoa, direito, justíssimo, mas o transtorno das pessoas que moram ao redor ali, que também precisam ter o seu fim de semana garantido, um espaço, né? Isso a democracia permite esses dois tipos de consideração, que são, dependendo do lado que se olha, vocês vão entender que as pessoas têm razão. Vereador Tiago Cavelani. Senhor presidente, vereador Rogério, em primeiro lugar, gostaria de destacar aqui o respeito que eu tenho pela sua pessoa e o nível que eu quero trazer esse debate. Não quero de forma nenhuma lhe expor ou acusar, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum com isso. Na matéria diz que, não ouvi dizer, não, diz que foi uma informação extraoficial, porque foi realmente uma conversa nossa aqui de poucos minutos aqui. Então eu não tinha ainda o acesso à sua indicação. Agora, quando o senhor diz ali que se juntar meia dúzia de moradores vai dar um bolo assim de pedido de socorro, nós temos que somar junto com esse bolo de pedido de socorro as nossas indicações, os nossos requerimentos que essa casa fez também, para dar volume, dar peso aí nesse pedido de socorro. Essa casa também pediu socorro para aquele espaço, várias vezes. E, para que eu me faça entender perfeitamente aqui, essa crítica não fica restrita
à atual gestão, não. Ela se estende a gestões passadas também. Você me permite uma parte? Pois Uma não. parte, vereador Rogério Sei que Carrilho. é difícil, quebro a linha de raciocínio. Quando eu disse que no pedido de informações aponta que existe várias manifestações dessa casa, eu não estou desmerecendo não, acho que é legítimo, porque aqui é o espaço de fazer mesmo. Só estou dizendo que talvez, não sei se Vossa Excelência saberia, ou sabe, né, ou sabia, que existe, não é meia dúzia de moradores, não. É o senhor que falou. Não, eu estou dizendo que se você juntar meia dúzia de moradores, chama o bairro, é só chamar o bairro para conversar. Inclusive, vosso irmão mora muito próximo ali, eu não sei qual é o entendimento dele disso lá. O que eu quis dizer é que os moradores têm ali, e tive a oportunidade de alguns de verem ofícios, protocolos, um monte de coisas, não é de 6 anos para trás, não, de muito tempo, uma luta antiga, uma reivindicação antiga. As pessoas não estavam conseguindo ter um fim de semana na sua casa. Era só esse o questionamento que está dizendo. Agora, a parte da Câmara, legítimo, que aqui é o espaço mesmo, nós temos que fazer essas cobranças. E aí entendo o requerimento, voto favorável, porque isso vai trazer muita luz sobre toda essa discussão. Obrigado pela parte. Então, eu só disse que quando os nossos requerimentos, as nossas indicações deveriam fazer peso a esses outros clamores. O que a população pede vai de encontro ao que essa casa pediu. E eu digo essa casa porque não foi um pedido só meu, nem só do Jonei. Vários vereadores se envolveram nesse assunto, Joaquim, Lical, se eu não me engano, Jonei, já repito. Agora, outra coisa que também precisa ficar bem esclarecida, vereador Rogério, foi a falta de conversa, inclusive com essa casa que tanto pediu providências, tanto dessa gestão quanto das passadas também. Essa minha bronca serve para outros vereadores, para outros prefeitos também, porque não é de hoje que esse problema se estende. Quando o senhor diz assim, o lazer de uns se transforma em transtorno de outros, o lazer de uns não pode ser prejudicado. O senhor imagina, vereador Rogério, se quando, eu não me lembro nem qual prefeito que foi, que levou os shows lá para o Tatersal, nas primeiras reclamações ali já tivesse parado com tudo. Quantos anos levaram ali para aquilo se adequar? E até hoje a gente ainda, recentemente, tivemos problemas, vários vereadores se reuniram com moradores para adequar aquilo. Olha, então, esse tipo de show não incomoda, esse show incomoda, que proíba isso, que permita aquilo e tal. E quantos anos faz que estão sendo aí trabalhados para que chegue num combinado ali, que saia contento. E a fala deles lembra muito essa que o senhor falou, é o momento que nós temos do nosso descanso, do nosso lazer, e nós não podemos descansar, não podemos ficar em paz dentro da nossa casa, porque outros estão ali se divertindo, nos perturbando. Me lembrou imediatamente daquele fato. Imagina se o prefeito, quando tivesse ali essas reclamações, não, colocasse abaixo aquilo e falasse, aqui não serve mais para fazer show. Então, com o debate, com a discussão, com as tentativas, com as iniciativas, com a participação de quem usa, de quem é incomodado, eu acho que conseguiria resgatar aquele espaço, conseguiria trazer um uso adequado e saudável para aquele espaço. E ainda fico sem resposta para a minha pergunta. A ideia é propor-se uma PPP para agregar aquilo ao espaço do Parque Véu das Noivas. Por que não uma PPP para que aquilo continuasse sendo como um espaço de esporte automobilístico? Eu tenho resposta de requerimentos aqui sugerindo que o próprio Secretaria de Esporte sugere isso, que buscaria uma PPP para a gestão daquele espaço como cartódromo. Então, se a ideia é fazer uma PPP, por que não fez uma PPP para gerir aquilo ali como cartódromo? Eu tive conhecimento, aí sim, extraoficial, de que tinha um grupo de postos que gostaria. Conhecimento extraoficial, que tinha um clube de Poços de Caldas que gostaria. Também extraoficial de que tinha um grupo do Sul, que, repito, se eu não me engano, gerencia mais 2 ou 3 cartódromos no Brasil também, que tinha mostrado interesse. O que nós tínhamos conhecimento, aí sim, oficial, é de que existia um impedimento por parte do Corpo de Bombeiros. Não era mais fácil ter adequado, conversado com o Corpo de Bombeiros, para que aquilo continuasse sendo um espaço de
no esporte automobilístico, então eu só não entendo. Se a ideia é fazer uma PPP, por que não fizeram uma PPP para o cartódromo? Obrigado. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, novos colegas, até o Rogério comentou que eu estive numa reunião que eles tiveram no sábado, depois do almoço, e eles foram falar de reivindicação, agradecer o prefeito, primeira coisa, a respeito de João Ferrari, aquela rua que vem passando por muitos e muitos anos da maneira que estava. E a entrada do Véu das Noivas para o loteamento estava um perigo. Diversas batidas já tiveram, tem pessoas que já perderam a vida naquele coisa. Então, eles foram agradecer. E eles, aproveitando a oportunidade, trouxeram reivindicação ao prefeito. E a respeito do cartódromo, eles reclamaram. Nesse ponto, eu tenho que defender o Rogério, porque o Rogério, em momento algum, mandou desmanchar. Tomar providência, concorda, Rogério? Ver as providências que poderiam ser tomadas. Ele não diz, vai fazer isso, vai desmanchar ou fazer aquilo outro. É só isso. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 768. Pedido de informações sobre uma viela localizada na Rua Montreal, próximo ao número 454, no loteamento Jardim Novo Mundo 2. Autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhor colega, só para os companheiros poderem votar tranquilo, eu acho que a gente está chegando a um ponto, esses loteamentos que são feitos, a gente tem que deixar a responsabilidade para o loteador. Porque tudo sobra para a prefeitura, fizeram a viela. Depois eu vou mostrar as fotos da situação que se encontra essa viela. Então, caberia o quê? A viela pronta, o proprietário fecharia essa viela, não deixar da maneira que está, porque está colocando em risco os moradores daquele local. É só isso, muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. R$ 769. Pedido de informações sobre possível aumento de 10 vagas para táxis nos bairros e no centro do município. Autoria do vereador Luiz Carlos. Eles vão comprar uma frota. A leitura, a pedido do vereador Paulo Eustáquio, uníssono com o vereador Pastor Valdir, não precisava ser tão contundente assim, né? Procurado por alguns proprietários de pontos de táxi, questionando um possível aumento de 10 vagas para táxis nos bairros e no centro, e que gostariam de mais explicações a respeito, este vereador indaga, primeiro, é verídica a informação que haverá um aumento dessas 10 vagas de táxi? Se afirmativa a resposta, justificar o motivo. Segundo, se a afirmativa a resposta anterior, já foi determinado onde serão essas vagas? Terceiro, quais são os critérios utilizados para o aumento dessas vagas? Justifica-se o presente requerimento, pois existem alguns proprietários de pontos de táxi que estão preocupados com essa situação, já que devido à crise econômica o movimento caiu bastante, tornando-se preocupante o aumento no número de vagas, já que a situação não está nada favorável aos taxistas que já se encontram na praça. Nestes termos, pede as per deferimento o vereador Luiz Carlos Pene Silva. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, quero até, na verdade, cumprimentar o ilustre vereador Lical pelo requerimento, porque, na verdade, se for criada, senhora presidente, essas 10 vagas, só no meu gabinete, e é de conhecimento desta casa, tem 3 pedidos de ponto de táxi. Inclusive, eles atribuíram a esta casa, o meu parecer, senhora presidente, senhores vereadores, foi que não é de autonomia da Câmara de Vereadores. Não. Mas agora, fiz o encaminhamento para a pessoa, para o solicitante, aí depois
há poucos dias veio um senhor que mandei também para ele esse pedido, esse requerimento, do qual fui o relator, certo, que não é de competência dessa casa, porque eles culpam às vezes a casa, né, que nós temos conhecimento, e está tirando um serviço, né, não dá essa oportunidade de trabalho. Qual meio? Porque então pessoas, os senhores vereadores sabem, que eles têm, eu conheço pessoas, senhora presidente, que tem quatro táxis, eles arrendam para outras pessoas. Acho que tem que ser feita alguma coisa para não acontecer isso. Agora, essa criação de 10 vagas me surpreendeu bastante, porque se for verdade, eu vou encaminhar também essas 3 ou 4 pessoas que estão lá com requerimento, inclusive, ao executivo, para que ele também tenha essa oportunidade, né? De forma que é uma preocupação muito grande, porque eles já não estão, né, a concorrência é muito grande, né, com veículos que vêm de outras localidades para prestar trabalho, né, de outras, aqui na cidade de Poços de Caldas, né, com chapa vermelha, estão preocupados, né? Eles dão até, graças a Deus, de ter os taxistas por aí, até que eu queria até saber também, que eu pedi para fazer um requerimento a respeito da criação daquele, como é que chama aquele? Do outro, de motocicleta, Mototáxi. Hã? Mototáxi. Não, senhora, não é mototáxi. Eu vi muito lá foi criado agora 2 tuk-tuk, justamente, é do Tiaguinho, depois poderia até explicar melhor, que desapareceu, né, o tuk-tuk, né? E eu acho que acho que não pegou em Poços de Caldas, que quando eu viajei lá para a Europa, eu vi bastante lá em Portugal, tinha bastante, né? E é bom, né? Mas aqui parece que não pegou, mas que também estava tirando, né, um pouco de trabalho desse pessoal, né? Vamos dizer isso. Agora, se abriu essas 10 vagas, me surpreendeu, quero cumprimentar, eu gostaria até de ver, ilustre vereador, a resposta, porque quem pediu a pessoa, eu não tive coisa de explicar a situação para ele, apesar que é meu amigo, a família, entendeu? Que infelizmente não faz parte do nosso trabalho aqui, e sim do executivo, eles até com informações, mas que é um direito constitucional deles, se realmente for criado, eu acho que abrange também essas 10 vagas. Muito obrigado. Vereador Tiago Cavelanha, depois vereador Lical. Senhor presidente, nobres colegas, vereador Paulo Eustáquio, o tuk-tuk, que foi uma ideia nossa aqui, pegou sim. O proprietário da empresa, tratado como Canhão, o sobrenome dele é Canhão, ele conseguiu uma licença temporária da prefeitura, com muita luta, mas com muita boa vontade também, não tem reclamação por parte do executivo não, concederam, e ele tinha um resultado econômico muito bom, para a cidade também. O que acontece é que ele é um profissional do mercado financeiro, trabalhou a vida inteira com bancos, etc., e foi novamente convidado para voltar para esse ramo, com uma proposta irrecusável em São Paulo, uma corretora de valores lá em São Paulo, com um salário interessantíssimo, fixo, razoável, que não demandaria ele trabalhar de final de semana, e etc., não ter funcionários e tal, e ele, infelizmente, se mudou para São Paulo com a sua família, tendo que abrir mão desse ideal aí, dessa ideia, né? Que era o tuk-tuk. Na época, inclusive, apareceram alguns compradores para esses veículos e tal, mas como era uma autorização experimental, ficou uma situação complicada, porque a prefeitura não renovaria esse caráter experimental se não fosse para o Mauro Canhão. Por outro lado, quem estava querendo comprar também não iria comprar um negócio com o risco de não ser renovado e perder todo o investimento. Então, a prefeitura a secretaria já tinha inclusive sinalizado em renovar a licença para que ele continuasse trabalhando, tudo, mas foi uma decisão pessoal dele, que eu lamentei muito, senti muito, mas o que eu vou fazer? Aquilo era de propriedade particular dele, e me parece que o salário que ele está ganhando lá em São Paulo é o dobro do que ele tirava aqui, que não era pouco com o tuk-tuk, mas está ganhando o dobro com a metade da dor de cabeça. E aí não vendeu para outro em função dessa situação experimental. O outro não quer comprar com medo de não ser renovada a licença. E a prefeitura não quer renovar a licença com medo do outro que entra não ser tão responsável quanto
o antigo proprietário, Mauro Canhão, foi. Eu entendi a situação, lamentei muito, não toquei mais no assunto, não briguei mais com isso. E só para contribuir, senhor presidente, caso sejam essas 10 vagas aí autorizadas, para que a Zona Sul seja contemplada aí com 1 ou 2 vagas de táxi, porque lá nós temos, como é sabido por todos, mais de 40 mil habitantes naquela região, e não tem um ponto de táxi ali. Muitas vezes o cidadão precisa dar uma corrida mais urgente aqui no centro, tem condição ou necessidade para isso, e não existe táxi lá. Então, se for realmente aprovadas essas 10 vagas de táxi, que alguma delas seja instaladas ali, próximo ao hospital, ou próximo a Eduardo Marras, que é um local de maior fluxo. Fica a ideia aí para os colegas que estarão aqui, quem sabe, o ano que vem. Obrigado. Vereador Licão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até peço desculpa para o Paulo Eustáquio, que eu não sabia que as pessoas tinham procurado ele aqui. Se eu soubesse, eu teria pedido para essa pessoa ir conversar com ele pessoalmente, que ele já está mais inteirado do assunto. Ele disse, quer saber se ia ter, se não tinha. Eu falei, eu não sei, pô. Eu falei, eu não posso informar nada. Não vou falar uma coisa que eu não sei e depois você vai me cobrar. Eu falei, então, vou fazer o... Uma parte, vereador Paulo Eustáquio. Eu não estou dizendo, vereador, que essa pessoa veio me procurar, estou só apenas relatando e Vossa Excelência tem esse conhecimento de 10 vagas. Eu não tinha. Agora, as pessoas que me procuraram, eu estou dizendo que tem 4. Estou parabenizando Vossa Excelência, que eu quero saber. Por quê? Se não existe para João, não pode ser para José. Mas quero te cumprimentar pelo requerimento. Não. Entendeu? Muito obrigado. Então, eu fiz esse pedido para poder, para todos os companheiros, se é realidade ou não. Se não for, a gente falar, foi um boato, não tem nada a ver. Inclusive, a Maria José, que a senhora, não sei se estou falando por ela fez há tempo atrás, não lembro a época, ela fez um pedido, a possibilidade de fazer uma regulamentação nas vagas do táxi. É verdade isso? Mas eu gostaria que ela explicasse para a gente isso aí. É só isso, muito obrigado. Vereadora Marizé. Senhora presidente, senhores vereadores, realmente foi um pedido sobre o número de vagas de táxi em todos os pontos de Poços de Caldas, a área central, inclusive também com a rodoviária, né? Os pontos que são fixos, os pontos que são flutuantes, que os táxis não precisam ficar parados, e a propriedade desses táxis também. Então, eu não tenho aqui essa memória nesse momento, mas gostaria muito depois de passar aos senhores, inclusive o meu levantamento que foi feito para que se pudesse fazer o questionamento, para que todos pudessem tomar conhecimento da situação da época, quando informada sobre o serviço de táxis em Poços de Caldas. Muito obrigada. Muito obrigado, Tite. Muito. Em votação? Requerimento aprovado por 14 votos. O 770 foi retirado pelo autor. 771, pedido de informações sobre a possibilidade de criação de um novo espaço cultural nas dependências da antiga sede da Caixa Econômica de Minas Gerais. Autoria? Não. Oi? Ah, tá. Não. Ok. A Caixa Econômica de Minas Gerais. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão? Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Essa palavra, presidente. Não, apenas para explicar. Essa unidade de atendimento integral, o UAI, que funciona na antiga sede da Minas Caixa, ela já, esse serviço local, ele já integra o Serviço Geral do Estado, que está no campo das parcerias público-privadas. E essas parcerias, elas não podem utilizar os espaços públicos, né, em função da característica dela, não porque não poderia até por contrato, por chamada pública, poderia sim utilizar, mas pela característica que foi escolhida, elas devem deixar esse espaço ali, e eu entendo que nós teremos ali uma forte disputa de instituições estaduais e até mesmo municipais para ocupar aquele prédio. É um prédio muito bom, é um prédio de
2 pisos, cada piso tem mais de 800 metros quadrados. Ele não se presta à atividade escolar, porque ele não tem área externa, mas certamente ele poderia atender uma antiga demanda aí do setor cultural de Poços de Caldas, para que a gente tenha um segundo espaço. Ali caberia uma sala de apresentações com 350 a 400 lugares, um bom saguão de entrada, além de no segundo piso abrigar aí 7 ou 8 salas de multiuso, né, para a atividade dos produtores, dos ativistas culturais de Poços de Caldas. Então, a razão do requerimento é puxar o debate para que aquele imóvel, aquele prédio tenha uma destinação nobre, né, que não possa ser utilizado e não seja, de novo, favelizado com construções de boxes e distribuídas aí para uma quantidade de serviços burocráticos fechados, sem nenhuma contribuição mais efetiva para a população de uma maneira geral. Então, é mais no sentido de chamar a reflexão sobre a possibilidade de criarmos aí um segundo espaço cultural em Poços, uma segunda sala de apresentações, já que a URCA se encontra efetivamente repleta de atividades. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 772. Pedido de informações sobre as precárias condições do pátio da Praça Dom Pedro II, autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 14 votos. Votos de congratulações ao Clube do Automóvel Antigo pela realização do 4º Poços de Caldas Classic Car, autoria do vereador Valdir Sementini. Com a palavra, em discussão, com a palavra, vereador Pastor Valdir Sementini. Senhora Presidente, secretário, vereadores, gostaria de especificamente cumprimentar, né, o vereador Tiago por esse empenho também ali de trazer esses eventos. E este é um evento que a gente vê assim que vale a pena, que mesmo com a chuva, né, pessoal de guarda-chuva, pessoal presente ali naquele local. Então, a gente sabe que tem muita gente que às vezes reclama de uma coisa e de outra, mas realmente traz muita turista para Poços de Caldas, e é um evento que a gente viu que veio para ficar mesmo. Ele realmente tem uma força muito grande. A única coisa lamentável que eu gostaria de lamentar é, por exemplo, na sexta-feira, a demora da ligação ali elétrica ali pelo DEMAI. Eu sei que tinha outros eventos também, DME, desculpe, tinha outros eventos também, mas o pessoal da organização ali tiveram dificuldade, né, de estar ali já montando as coisas ali. Nós tivemos ali junto com o vereador Tiago na quinta-feira, desculpe, né, foi na sexta, não, na quinta-feira, e ainda estava precário ali a iluminação, o pessoal já está dando andamento. Mas fora isso, correu muito bem. Quero cumprimentar o Tiago Cabela. Muito obrigado. Vereador Antônio Carlos, vereador Tiago, levantou tudo ao mesmo tempo. Vereador Antônio Carlos. Senhora Presidente, eu também gostaria de externar aqui a satisfação com este evento, que vai crescendo a cada ano, é importantíssimo no calendário turístico de Poços de Caldas, turismo de alto nível, né? Gente de todo o Brasil, e estão de parabéns realmente. Que no próximo ano, eu só deixo uma sugestão aqui, que não aconteça mais junto com a Festa UAI, né? A Festa UAI parece que antecipou numa semana, não sei. Eu me lembro do Classic Car no início do mês de agosto, até conversei lá com o presidente, o Cláudio, ele falou que mudou devido a um outro evento semelhante na capital paulista, né? Mas foi um evento vitorioso, apesar do mau tempo, no final de semana, e contribuiu e muito, mas muito mesmo, com
a movimentação financeira em todo o comércio de Poços de Caldas. Por isso, parabéns e parabenizo também o colega Valdir Sementini pelo requerimento. Muito obrigado. Vereador Tiago Cavelanha, depois vereador Jonei. Vereador Jonei. Presidente, secretária, vereadores, vereadoras, parabenizar, Tiago, por você e sua equipe que fizeram esse evento de primeiríssima qualidade, que eu estive lá sexta-feira à noite, sábado durante o dia, só elogio das pessoas que estiveram inseridas naquele espaço ali. Então, cada dia, como o Antônio Carlos falou, vai se aumentando, vai proliferando e vai trazendo mais volumes financeiros para a cidade. Então, parabéns a você, parabéns, pastor, pela sua indicação, viu? E que continue assim. Só que mudar o dia, como o Pereira falou, porque coincidindo com a Festuai, tem 2 eventos, quer dizer, a gente não sabe para que lado que vai, e o público também fica meio perdido, mas parabéns a toda a sua equipe. Vereador Lical, deixar você por último. Vereador Lical. Senhor presidente, os vereadores, quero parabenizar a equipe deles, o Tiaguinho, qual faz parte, a dificuldade que eles têm para fazer esse evento não é fácil, eles lutam, tem vezes que eles têm até prejuízo, né, Tiago? Tem até prejuízo, mas quer fazer um evento desse tão importante para Poços de Caldas. E tivemos muito azar da chuva, mas no sábado, então de parabéns com toda aquela chuva, tivemos um show muito bonito, todinha a população pôde participar, foi pago, então foi muito importante para Poços de Caldas. Mais uma vez, Tiago, parabéns a vocês, que Deus ilumine vocês para sempre continuar dessa maneira. Obrigado, você gostou? Vereador Tiago. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, muito obrigado pelas palavras. Eu gostaria só de corrigir, Patrícia, não sei se foi a digitação, mas é o 9º, não é o 4º, não. É um evento que já se estende há 9 anos. Obrigado em especial ao pastor Valdir, que esteve lá presente, e a todos aqui também que se pronunciaram, também se fizeram presente. Obrigado, vereador Lical, que indiretamente, ali, direta e indiretamente, através do seu filho, também pode se considerar um dos organizadores desse evento, que nos ajuda com seus equipamentos, seus funcionários e tal. A ajuda da empresa LC Postos é fundamental para que aconteça também. A chuva não contribuiu, infelizmente. Foi um fim de semana que era para ter sido brilhante, recheado de atrações, mas que um pouco disso foi prejudicado em função do mau tempo. A Festuai, eu acredito que a Festuai que se antecipou, ou que acabou casando, porque já é o 3º ano que, viu, Jonei, o vereador Jonei, o senhor que comentou sobre a data, já é o 3º ano que era no 3º fim de semana de agosto. E era uma data já consolidada aí, junto ao calendário nacional de encontros de veículos antigos. Mesmo assim, nós estamos em negociação lá com a Federação Brasileira para voltar para o primeiro. Nós fazíamos no 1º fim de semana de agosto e a Federação Brasileira pediu que nós passássemos para o 3º fim de semana de agosto, porque o 1º coincide com um encontro muito famoso e tradicional da Estação da Luz, em São Paulo. E graças à nossa proximidade com São Paulo, dividia. Muita gente queria vir para cá, acabava indo lá para o Encontro da Luz, e muita gente que queria ir lá para o Encontro da Luz acabava vindo para cá. Então, a própria federação que orientou que nós passássemos para o 3º, já que o 2º final de semana de agosto é Dia dos Pais. Mas já estamos tentando acordar com a federação e voltar para o primeiro final de semana de agosto. Eu ia até me pronunciar ali da tribuna, mas já antecipo aqui os meus agradecimentos daqui, não poderia, depois de tantas manifestações, deixar de registrar aqui toda a minha fala. O que nos deixou um pouco triste foi um preparo tão grande, um carinho tão grande, uma dedicação tão grande por parte do clube e por parte de todos também, que direto ou indiretamente se envolveram ali, ter sido prejudicada pelo mau tempo. A frase que eu mais escutei de todos que estavam ali, sejam expositores,
participantes e tal, é de que o que vem de cima é Deus que manda. Então, nós temos que aceitar e ficar felizes de qualquer forma. Atrapalhou, sim, era para nós termos ali o dobro de expositores e o triplo de visitantes, vamos chamar assim, de pessoas passando por ali, mas mesmo assim, quem esteve ali no sábado à noite, que foi o ponto alto do nosso evento, isso já foi proposital, investimos ali em 2 grandes bandas de renome nacional no sábado à noite, nós tínhamos cerca de entre 2 a 3 mil pessoas, o vereador Lical estava lá presente, debaixo de chuva, aproveitando ali, dançando ali com sua família e etc. Então foi muito bom. Isso nos deixou satisfeitos. O que nós perdemos, por definitivo, foi o domingo. Domingo choveu, acordou com chuva e foi parar de chover já mais 5 horas da tarde, que aí já não tinha mais o que fazer, já era hora de encerrar mesmo. Então, domingo, para nós que, para os senhores que não sabem, o ano passado nós recebemos mais de 100 veículos só no domingo. Então, esses 100 veículos a mais que viriam, deixaram de vir. São moradores da região, de cidades mais próximas, São João da Boa Vista, aqui é a região do entorno, aqui é a nossa micro-região, que não vem para se hospedarem, passarem os 3 dias, então deixam para vir no domingo cedo e fazer o famoso bate e volta. Vem, passa o dia e volta para casa. Esse público, infelizmente, não se fez presente esse ano. Mas, de qualquer forma, foi um sucesso. Nós temos que considerar um sucesso e tirar de tudo um aprendizado. Já que eu não vou mais fazer uso da tribuna, porque hoje eu ia falar exclusivamente, agradecer exclusivamente pelo apoio no pós-classificar, eu registro aqui, senhor presidente, o meu agradecimento em nome do clube a todos que direto ou indiretamente contribuíram com a realização desse evento. Deixou de ser já uma brincadeira de meia dúzia de amigos e se tornou um evento de proporções aí nacionais. Estamos entre os maiores encontros do Brasil. Para que isso saia da melhor forma possível, é fundamental a participação do poder público, e aí eu não poderia deixar de registrar o nosso agradecimento ao Rômulo, secretário de Turismo, e toda a equipe do turismo. Mencionando o Rômulo, eu estendo aí ao Orestes, a Renata, ao Luiz, a todos que contribuem, cada um à sua maneira. A Secretaria de Defesa Social, e eu vou mencionar aqui o senhor Carlos Esgrito, diretor do Demutran, como representante de todos os servidores, guardas municipais, agentes de trânsito, que contribuíram, cada um à sua maneira também, para o bom andamento desse evento. Agradecer ao DEMAI, que prontamente nos atendeu por 2 vezes. Agradecer ao DME, pastor, que mesmo com a falha esse ano, não posso chamar de falha, é que o DME sempre prestou um serviço tão bom que esse ano, como eles estavam atarefados demais, montando festuais, montando evento, se eu não me engano, evento da Honda, evento não sei na onde, eles atrasaram mais de um dia com a gente. Mas não é por isso também que eu vou registrar crítica de forma nenhuma. Mesmo que fora do prazo, nos atenderam com tudo que nós precisávamos, e nós também temos que agradecer e ser aí complacentes e entender que tinham outros eventos também, não era só o nosso exclusivo. Então, eu vou agradecer o DME na figura do Nivaldo, que é com quem a gente sempre faz esse primeiro contato. Enfim, sem correr o risco de esquecer o nome de ninguém aí, aliás, para não correr o risco de esquecer o nome de ninguém, eu registro meu agradecimento a todos em nome do Clube do Automóvel Antigo de Poços de Caldas. Muito obrigado mais uma vez a essa casa, obrigado ao prefeito que esteve lá presente, viu um pedaço do show de sábado à noite, disse que tinha um outro compromisso, mas não queria ir embora, ficava ali, agora vou embora, depois sempre encontrava com ele por ali. Mas se fez presente, entendeu a nossa situação, agradeceu 17, muito. 23. Agradeceu muito e aqui eu também registro meu agradecimento. Obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 774.
Pedido de informações sobre uma construção no Jardim Country Club, próximo à Avenida Pedro Galha. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão? Em votação? Em discussão, vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, o tempo está correndo e eu queria só dizer o seguinte, eu vou mostrar algumas fotos na explicação pessoal, mas essa obra, ela já foi embargada numa outra oportunidade. Agora ressurge em grande estilo. Passa do lado do córrego ali da Pedro Galha. Uma parte da construção, no fundo, está praticamente quase dentro do córrego. Como é que aprova isso? Pode? Hein? É prédio agora. É um trem assim, desculpe a expressão, meio desajeitado. Eu vou mostrar as fotos aqui. Espero que o executivo seja rápido na resposta, porque se a moda pega, aí e a legislação, para onde fica? Ali já houve um início de construção, repito, é embargado e agora volta com grande estilo. Estranho, viu, senhor presidente? Os moradores fizeram a denúncia, eu espero rapidez na resposta, dentro do prazo, ou até antes do prazo regimental, porque alguém lá no planejamento deve ter as explicações para aprovação desse projeto. Muito obrigado. Em votação? Requerimento aprovado por 13 votos. 775. Votos de congratulações à unidade pós-causas do SESC-MG pela realização do primeiro encontro do Grupo da Amizade, autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 13 votos. 777. Pedido de informações sobre o trem turístico, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 13 votos. 778. Votos de congratulações à Paróquia São Sebastião pelo evento Tributo à Padre Zezinho, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 13 votos. Expediente terceiro, ofício. Ministério da Educação, comunicado 161650, Ministério da Educação, informando liberação de recursos destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 266.794. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. Confederação Nacional da Indústria, carta 470/2016, em resposta à moção de apelo 08/2016, contra a flexibilização da consolidação das leis do trabalho e aumento da jornada de trabalho no Brasil, autoria do vereador Paulo Tadeu. Vista ao requerente. Convites. Câmara Municipal de Botelhos convida para a sessão solene a realizar-se no Cine Teatro José de Botelhos no dia 26 de agosto de 2016, às 19h30. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. Nada mais consta, senhor presidente. Intervalo regimental, 15 minutos. Vamos ver se a gente faz intervalo mais rápido.